Meu nome é Carla, eu sou professora de Biologia e de Química, me formei em Biologia na UFGD e em Química na UEMS. Faz 13 anos que eu estou atuando, né, no ensino e na educação de jovens e adultos. Fiz um mestrado em Educação Científica e Matemática e eu espero poder contribuir um pouquinho para a formação de vocês. Tá? É um prazer estar aqui. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Meu nome é Daniele, sou coordenadora no estado esse ano do projeto EJA. Sou formada em pedagogia, mas pós-graduada em gestão e coordenação. Fiz a minha faculdade, iniciei aqui na UFGD, mas como eu fui embora e não podia continuar vindo para Dourados, eu terminei ela à distância. Estou também já atuando faz 10 anos. Meu nome é Jéssica, eu sou professora de física, né? Tenho mestrado também em educação científica e matemática. Atuo em escolas privadas e também na rede estadual. Já atuei como ensino regular e desde o início com o projeto do Conectando Saberes, né? Onde eu comecei no Menodora, do Menodora a gente foi com as turmas para o CEJA, quando fechou as turmas do Menodora. E o ano passado eu tive a oportunidade de poder escolher trabalhar novamente com o Conectando no Tancredo Neves, né? Então, assim, é uma realidade que eu acredito, assim, que a gente tem que gostar realmente, porque é bem diferente, né, como a gente vai apresentar para vocês, mas é algo, assim, que é bem proveitoso e compensador para a gente, né? E eu espero poder contribuir um pouquinho com vocês e com as minhas colegas de trabalho para que a gente consiga mostrar um pouquinho da nossa realidade. Eu sou o Paulo, eu faço curso de Física, licenciatura na UFGD, eu sou da turma de 2017 e a gente está aqui nesse podcast para apresentar a vocês um pouquinho sobre o EJA e tentar trazer um pouco das diferentes semelhanças do EJA da escola pública comparado ao EJA da escola particular, privada no caso. Meu nome é Érica, faço Física, licenciatura também. Estou no PIBID como voluntária agora, né? Eu já fiz antes PIBID, foi com a professora Jéssica também, na época que ela dava aula no Menodora. Entrei na faculdade em 2018 e, assim, da primeira vez que eu participei, eu amei, literalmente. Eu adorei participar do PIBID, tanto é que agora eu estou participando como voluntária novamente. E eu estou vendo a realidade, né? Como está sendo, como que foi no ensino presencial e agora no remoto. Então eu estou tendo essas duas versões aí, eu estou sabendo como que está funcionando. E eu estou achando bem interessante. Eu sou Giovana, faço Física licenciatura na UFGD também. Entrei em 2020 e entrei esse ano de 2021 e espero que esse momento do podcast seja muito proveitoso para a gente saber um pouco da experiência das professoras, do coordenador, com esse projeto, principalmente nesse momento de. E esse é um projeto de podcast que a gente está fazendo aí ao longo do tempo, entrevistando algumas pessoas, tirando dúvidas e perguntando algumas coisas a respeito dos projetos. Né? Nesse caso, a gente vai estar falando sobre o EJA. Uma coisa que a gente até, sendo aqui uma pergunta, a gente até estava comentando com a Jéssica sobre a dificuldade, né, do ensino regular. Que já é difícil para esses estudantes, né, principalmente presencialmente, né, a gente queria saber quais são as práticas que a escola adquiriu para manter esses alunos, né, jovens e adultos, e na maior parte do tempo, no caso, eles trabalham, eles estudam à noite e durante o dia a maioria trabalha, né? Então a gente queria saber quais são as práticas que a escola adquiriu para manter esses alunos, né? Manter eles interessados principalmente nesse método de ensino. Realmente, o ensino noturno por si só ele já é complicado, né? E os nossos alunos da EJA, eles são alunos que eles trabalham o dia inteiro, e então eles já chegam cansados, e quando eles chegam na escola, automaticamente aquele cansaço também daquela aula que está ali, o professor falando, ele já está com sono,
na minha visão desse ano, né? Porque é o quê? O que acontece? Esses alunos, eles vão mesmo em busca da conclusão do ensino médio. Então, eles querem concluir o ensino médio, né? São poucos eles que vão buscar uma faculdade. Então, em sua maioria, eles querem mais a conclusão do ensino médio. E em relação a como trabalhar com eles, assim, de uma forma que não fique maçante e que, ao meu ver, a gente, esse ano, começou a trabalhar e está dando super certo, e é o foco agora, não só com a EJA, mas com o regular, é o interdisciplinar. Então, assim, o trabalho interdisciplinar, ele está sendo a chave, assim, para isso não se tornar tão cansativo para esses nossos alunos. Então, o trabalho interdisciplinar, assim, principalmente por áreas, né, tá se tornando, assim, bem bacana para eles, porque eles conseguem fazer, não fica cansado e acaba que eles estão participando até mais das atividades propostas. E para a gente conseguir fazer um paralelo, né? Antes da gente ter a pandemia, o ensino do EJA ele já abordava na escolha dos profissionais, né? Algo que contemplasse assim, profissionais que dessem ênfase a ensinar jovens e adultos. Porque é diferente você estar numa sala de aula de ensino regular, onde você tem alunos na faixa etária certa, né? Quando você pega uma sala de aula que você tem alunos de 18, de 21, de 30, de 40, de 60 anos, você vai ter que dar a mesma didática ao mesmo tempo para todos eles. Então, o que eu sempre buscava quando eu entrava na minha sala de aula era falar assim, você que é mais novo, que entrou para o EJA, explicar o que era o projeto. O projeto do EJA ele tenta resgatar as pessoas que estão fora da idade para conseguir terminar os estudos. Então, essas pessoas que eram mais jovens, elas tinham que ter um pouco mais de paciência no momento das explicações, porque as pessoas que têm um nível de idade mais avançado, às vezes têm uma dificuldade muito maior para conseguir entender. Eu falo principalmente da disciplina de física, né, que engloba muita parte da matemática, que é algo que eles têm bastante dificuldade, né? A maioria dos alunos no ensino regular já tem dificuldade, vocês imaginam na EJA. Então, o objetivo que a gente tinha na aula presencial era sempre trazer tudo para a realidade deles, para ficar mais fácil deles conseguirem compreender o conteúdo, né? Então, isso a gente fazia levando demonstração em sala de aula, focava mais nessas partes experimentais do que em aplicação e resolução de situações problemas, entendeu? E quando a gente tentava analisar situações problemas, a gente tentava trazer para o cotidiano deles. Então, desde sempre, quando eu entrei no ensino do EJA, eu sempre trabalhei com uma apresentação de vídeos, com demonstrações de experimentos, onde às vezes eu permitia eles mesmos fazer esses experimentos, né? E a gente sempre abordar essa discussão mais ampla do assunto, porque a dificuldade é muito grande no ensino do EJA, né? Então, eu acredito que isso foi algo que a gente acabou perdendo um pouco quando a gente deu início a esse novo sistema, né? Por conta da pandemia. Por mais que a gente começou no início, cada um fazendo a sua atividade individualmente. As evolutivas estão fazendo muito pouco, porque vocês pensam. Eles recebiam atividade de todas as disciplinas. Então, assim, era muita coisa para eles fazerem. Qual era o método que eles tinham? Um texto para eles lerem e responder as questões. Então, acabou aquele diálogo que nós, professores, tínhamos com ele ali no dia a dia. Qual que era o tempo que a gente começou a fazer? Pelo WhatsApp, videochamadas curtas a gente fazia, atendimento online, só que já entrou em outro problema maior ainda, acesso à internet, né? A realidade da nossa escola é bem complicada em relação a isso. Não são todos os alunos que têm acesso. Eles podem ter um aparelho celular, mas com uma videochamada dessa, a internet deles não entra. Então, a gente não consegue, às vezes, fazer uma videochamada, né? Então, começou a complicar muito essa questão desse contato entre nós, professores e alunos, para conseguir auxiliá-los. Então, isso foi algo que a gente teve que tentar vencer nesse período agora de pandemia. E aí, como a Dani falou, né, a atividade interdisciplinar foi a que mais nos ajudou. Então, o que acontece na atividade interdisciplinar? Nós, professores, temos que ter contato o tempo inteiro um com o outro, isso eu já comentei com vocês durante as atividades que eu encaminho, né, para a gente tentar fazer com que os nossos conteúdos se casem. Porque eu vou fazer uma atividade entre física, biologia e química, o
como uma forma de questionário de folha, para eles poderem tirar foto e anexar e enviar para a gente, fazer já o online, né? E aí a gente já manda direto para conseguir responder ali na hora, entendeu? O formulário é uma ótima opção mesmo. E para eles, assim, por ser um link, né? É um meio, igual a Jéssica falou, um meio mais prático até para eles, por conta que não é algo tão demorado em relação ao uso da internet. Dá super certo. E essas coisas, essas adaptações, vocês tiveram que ter ao longo do tempo, na prática, né? Porque não é uma coisa que os professores, até mesmo os professores das universidades, já foi difícil esse processo de adaptação do ensino remoto. E eu imagino a dificuldade que foi para adaptar algo que já era complicado quando era presencialmente para algo no ensino remoto. É algo que foi um processo lento, querendo ou não, por causa da dificuldade, né? Na verdade, tudo caiu no nosso colo e a gente teve que dar conta de tudo muito rápido, né? Porque a questão de 1 ou 2 semanas a gente postar atividade, a gente está interagindo com o aluno. E o grupo da EJA, né, é muito heterogêneo. Como a Jéssica falou, a gente tem um de 18, a gente tem um de 60. Então, assim, os alunos, assim como para nós, foi uma mudança muito grande, um processo de adaptação muito grande, para os alunos também. E também foi tudo muito repentino para eles. Então, o pessoal, os mais jovens, geralmente tem uma devolutiva mais ativa. Agora, o pessoal acima de 40 já é muito mais difícil. Muitos precisam da ajuda do neto, que tenha paciência, ou falar, professor, eu não consigo. Assim eu não consigo aprender, assim eu não consigo fazer, e acabam desistindo. Então, pensa que o pessoal de uma certa idade tem um pouco mais de dificuldade, né, com a habilidade, né, com as tecnologias, até mesmo para responder um formulário, para entrar no Google Sala de Aula. Então, assim, para mim, onde eu trabalho, o atendimento, a devolutiva dos alunos foi assim, extremamente baixo. A gente teve questão de a escola ter mais de 3.000 alunos matriculados e hoje não chegar a 1.000, sabe? Então, a gente teve uma queda muito, muito grande. Mesmo porque eu trabalhava num projeto diferenciado, né? O aluno, ele não precisava fazer tudo de uma vez, ele podia fazer por disciplina. Ele podia fazer por disciplina, igual as quantidades de matérias que ele achava que era suficiente, até ele concluir todas as etapas dele. Ele tinha atendimento, além de sala de aula, ele tinha um atendimento individualizado. Então, o aluno que não conseguia aprender na sala, não conseguia acompanhar o horário de sala, tinha os horários que precisava atender ele individual em umas cabines, entendeu? Como se fossem aulas particulares mesmo. E esse ano, de repente, esse projeto mudou da noite para o dia. Essa escola não passou mais a ser assim, ela passou a ser agora totalmente EAD. O aluno, a gente tem uma plataforma, né? Nesse Moodle tem as videoaulas, tem os exercícios, tem material complementar. Aí depois que o aluno faz todas as etapas, tudo online, tem um chat que a gente fala com eles por esse chat, também ou via Google Meet, né? Só que pelo Meet eles têm muita rejeição, é muito difícil de conseguir reunir com eles no Meet. Então é mais mesmo por mensagem, por chat e por essa plataforma. Aí depois que eles fazem todas as etapas, aí tem um dia presencial que ele vai para fazer a prova. E se ele quiser marcar um dia presencial para tirar alguma dúvida, depois entendeu, também pode ir. Só que assim, por essa plataforma à distância, nossa, é muito difícil para eles se adaptarem, muito, muito difícil. Igual eu falei, só quem é mais jovens mesmo, os alunos que eu atendo, que vão fazer prova, é nessa faixa etária, até uns 22, 23, no máximo 25. Os mais velhos não estão conseguindo acompanhar e não estão conseguindo ir. E essa ensino remoto, acho que é essa mesma situação, sabe? Do à distância, o celular, a internet, a própria dificuldade de mexer com a tecnologia, tudo isso complicou bastante. Me surgiu uma pergunta aqui agora. Antes da pandemia, no ensino presencial, como tem vários alunos de várias faixas etárias de idade, esses alunos que são mais jovens, eles viam assim a dificuldade dos mais velhos, eles ajudavam ou eles não ficavam assim na deles ali, ou eles chegavam a ajudar essas pessoas? Não, no meu caso, eles iam e ajudam, sempre do lado, tudo e tudo mais. Só que também, não necessariamente os mais velhos tinham muita dificuldade, porque tem vários casos. Tem aqueles casos daqueles que
precisavam ir trabalhar, né, e deixou a escola por precisar trabalhar, mas tem muito casos daqueles que têm realmente dificuldade de aprendizagem e não conseguiram acompanhar o ensino regular, reprovaram uma, duas, três, quatro vezes e acabaram desistindo por dificuldade de aprendizagem. Então, na EJA tem muito aluno que é jovem e que tem muita dificuldade de aprendizagem. Então, ali por não acompanhar o ensino regular. Então, a gente tem essas várias vertentes. E assim, uma outra coisa também que eu acho que é importante destacar nessa pergunta sua é que às vezes, né, pelo menos assim, no presencial, é que o sistema da Carla era um pouquinho diferente do meu. Eu trabalhava com cabines, né, Cláudia? No presencial, eu tive situações em que os mais novos acabavam ajudando os mais velhos. Então, assim, eu tinha meio que uma parceria em sala de aula, né? Então, isso também foi algo que se perdeu nesse sistema que a gente está fazendo, entendeu? Se perdeu bastante. Então, é uma questão, assim, um pouco complicada em relação a isso. Essa evasão, ela também se deve, tipo, por conta de muitos terem negacionismo com a tecnologia, não terem alguém para auxiliar elas, ou por simplesmente a dificuldade de acesso a isso. Eu acho que é as duas coisas, Paulo. Porque, por exemplo, assim, ó, a minha mãe tem 65 anos, o meu pai tem 62. O meu pai não sabe ler nem escrever. Ele aprendeu a usar a tecnologia, ele sabe mexer no celular. Só que qual que é o método dele no celular? É áudio. Então, ele só conversa com as pessoas pelo WhatsApp através do áudio. Agora, assim, a parte cognitiva dele de cálculo, como é algo que ele mexe, ele é muito mais rápido do que eu, entendeu? Então, assim, ele não sabe ler nem escrever, mas para o trabalho dele isso não interferiu, né? Só que a parte dele mexer na tecnologia é só por conta do áudio. Então, eu já tenho alunos que também é assim. Às vezes não sabem mandar ali uma mensagem para mim no WhatsApp. Aí fala assim, professora, manda áudio. Nós temos um aluno especial, né, Dani? Eu não sei se você chegou a pegar ele, eu não lembro do nome dele. Ele estava no final 3, acho que o ano passado. E esse aluno mandou para mim esses dias uma mensagem, mas ele não está mais matriculado. Ele era um aluno especial e ele não conseguia digitar, ele não sabe escrever. Ele ia mesmo para a sala de aula para fazer essa interação com as pessoas. Então, no dia do conselho, a gente já sabia qual era o caso desse aluno. E esses dias ele mandou uma mensagem para mim assim, quem é? E aí eu respondi com a professora Jéssica de Física. Aí ele pegou e falou assim, manda áudio porque eu não sei ler. Né? Por quê? Porque era um aluno que tem uma deficiência, além disso, ainda tem esse detalhe que a gente não comentou. A gente tem alunos com áudio também dentro do EJA, tá? Que a gente tem também que saber trabalhar e englobar dentro de toda essa faixa etária diferenciada que a gente tem. Então, eu acredito que a tecnologia em relação ao acesso é uma das partes, mas também a dificuldade é um outro percentual também que a gente tem que considerar. Vamos então, assim, dar uma recordada aqui, gente. Por exemplo, nossos alunos ficam com essa dificuldade. O que a gente fez? A gente começou a fazer a aula agendada para os nossos. Então, um pouco também é o querer deles, às vezes, porque nós fizemos aulas agendadas para que eles comparecessem à escola, para tirar essas dúvidas nas quais eles teriam, né? E poder estar ajudando também, porque a aula agendada vai 3, 4 alunos e tem professores ali, cada um pega um, igual uma aula particular. A gente até que compareceram um ou outro, mas não na quantidade que a gente esperava. Então, assim, às vezes não é só a internet, não é só, né, a dificuldade em si. O querer dele também, a gente precisa dele querer também. O interesse deles, né? Isso. Essa foi uma parte que a gente batalhou bastante, né, Dani? Até tinha me esquecido desses detalhes. A gente teve tantas estratégias, porque a parte. Só destacando ainda essa parte que a Dani comentou. Quem foram os alunos que vocês acham que foram no atendimento presencial? Os que precisavam? Não. Os alunos que estavam com atividades todas em dias foram os alunos que foram no atendimento presencial.
Os alunos que não tinham entregado nenhuma atividade não apareceram, não deram satisfação. Então, assim, a gente tentou uma busca ativa, né, para recuperar esses alunos que sumiram, que falava que tinha dificuldade, que não estava conseguindo, sem falar quantas mensagens pelo celular a gente mandou para tentar recuperar esse aluno. E quando a gente fez o agendamento, os alunos que compareceram lá para a gente no presencial, pelo menos nos dias que eu fui, eram alunos que estavam com as atividades todas ok, né? E, assim, são alunos que alegaram assim, professora, estou me esforçando, está difícil, mas eu prefiro 1000 vezes o presencial. Você via, assim, no olhar do aluno, a vontade de querer fazer, entendeu? Então, assim, é muito diferente quando você tem um aluno que quer, quando você tem um aluno que, tipo assim, está ali porque ele é um sistema mais fácil, porque ele só quer concluir o ensino médio e tchau. Né? Então, são realidades bem diferentes. Eu acho que isso dá até para ver dentro da faculdade mesmo, onde a gente estuda, que tem um índice de muitas pessoas que não conseguem realmente acompanhar a matéria, porque a gente também não está preparado para isso, a gente não está preparado para sermos autodidatas, né? Porque a escola, a gente está acostumado a gente procurar o professor ou o professor vir conversar com a gente, ou o coordenador vir conversar com a gente, que é algo que no ensino de hoje cada vez mais sendo mais recorrente, né? E no ensino do EJA a gente tem esse problema bem, bem forte da questão do seguinte, tem alunos que estão ali com recém 18 anos, que vai para o EJA por quê? Porque a fama do EJA é mais fácil. Eu vou terminar primeiro, segundo e terceiro ano do médio em 2 anos, porque é em módulo, né? Eu vou terminar mais rápido. A cobrança é diferente do ensino regular, né? E aí a gente tem alunos que estão ali, tipo assim, você sabe que não é porque quer estudar, porque quer adiantar, é pelo sistema achar que o sistema é mais fácil, né? Se aproveitar de um projeto que foi realizado por pessoas que estão fora da idade, para conseguir tirar um proveito disso. E na maioria das vezes são ex-alunos que dão mais trabalhos para a gente, para falar bem a verdade. Complementando isso, os nossos alunos do noturno também, em geral, eles estão deixando muito de frequentar a escola, porque eles estão fazendo o enseja também. Então, para eles é muito mais fácil eles irem lá, fazer uma prova e eliminar todas as matérias, do que eles irem à escola. Isso mesmo, é outra realidade que a gente vivencia, verdade. Diminuiu Isso é muito triste. os alunos. Isso é triste. Porque eu lembro que desde quando eu dou aula no EJA, quando chega essa fase do CEJA, eu tinha alunos assim maravilhosos, que eu falava, mentira, fez o CEJA, passou, sumia, né? Ah, professora, fiz o CEJA, eliminei isso, isso, isso. E eram alunos assim que tinham potenciais altíssimos de ir para uma faculdade realmente, sabe? Se não pulasse fases, né? Tinham um potencial para isso. Aí vão lá, faz uma prova, e se vocês verem o nível da prova, gente, é muito fácil. É feito mesmo assim para passar, entendeu? E aí a gente acaba perdendo bastante aluno com alto potencial por conta dessa prova. É verdade. Eles fazem inscrição no Enseja e já nem vão mais na escola. Tem esperança de eliminar. Mas só elimina, não aprende nada. E eu sempre falo, gente, não façam isso. Se forem para faculdade, para fazer qualquer curso, vocês não vão ter base nenhuma, mas eles querem só ter o diploma mesmo. Eu acho que eu já comentei com você sobre isso. Eu presenciei uma realidade de uma aluna que estava fazendo o EJA comigo e ela fez a prova do CEJA e ela passou. Eliminou tudo, acho que ela só não eliminou matemática, eu acho. O restante ela eliminou tudo. E aí ela ia todos os dias para a escola, porque ela estava matriculada, né, para fazer matemática. Então, tipo assim, ela ia todos os dias para a escola. Eu falei, mas você não eliminou? Ela, professora, eu eliminei, mas eu não sei nada, então já que eu tenho que vir para assistir matemática, eu já fico para as outras aulas para poder aproveitar. Então, assim, ela tinha essa consciência de que ela não aprendeu nada com a prova, entendeu? Então, assim, é da consciência de cada um, né, também, né? É muito raro os alunos que pensam assim, né, no caso. Mas aí vem a idade, né? Ela já tinha 33 anos, tinha Já tá ficado explicado, então. escola, tipo assim, teve filhos, né, muito nova, então tem uma realidade bem diferente de saber assim, eu poderia estar melhor se eu tivesse terminado meus estudos. Eu preciso disso aqui para poder melhorar minha condição de vida, entendeu? É diferente de um aluno que recém tem 18 anos, né? Então, são realidades bem, bem distintas, bem diferentes.
E é possível melhorar o projeto do EJA com mais investimento? Ou isso varia de quem procura essa modalidade de ensino? Paulo, eu acredito que não só o ensino do EJA, mas todo o ensino regular ele pode ser melhorado se a gente tivesse um investimento maior. Por exemplo, vamos agora puxar um pouquinho a questão da escola privada. Na escola privada, eu tenho acesso a laboratório. O meu laboratório, eu agendo, eu tenho um rapaz que arruma um laboratório para mim, eu dou minha aula, eu saio do laboratório, o laboratório fica uma bagunça e é ele que arruma. Entendeu? Eu mando uma planilha do material que eu preciso, eu chego lá na terça-feira para dar laboratório, meu material está em cima de cada bancada, as turmas estão divididas, né, em 2 turmas, para não ter muita gente no laboratório, para você dar uma maior atenção. Isso a gente não tem na escola estadual. Por quê? Muitas escolas em laboratório têm. E as escolas que têm laboratório, às vezes é bem difícil você conseguir acesso para entrar no laboratório. A gente já presenciou isso, né, Carlos? Para entrar no laboratório, meu Deus, dá uma dificuldade, tipo assim, parece que está fechada as 7 chaves lá que ninguém pode mexer, entendeu? Então, são realidades bem diferentes. Então, eu acredito assim, que com o investimento, a gente conseguiria melhorar qualquer estado da educação, independente de ser o EJA. Poderia ser o regular, o EJA, qual for. Agora, a questão do interesse, eu acho que é uma das principais causas que a gente tem que trabalhar. A concentração do nosso aluno em saber que estudar é importante, em saber que ele precisa disso para o futuro dele, né? E em saber que ele só vai melhorar a condição de vida dele com o estudo. Porque hoje, gente, está difícil com a gente que tem estudo, imagina com quem não tem, né? A gente sabe que tem muitas pessoas aí com mestrado, com doutorado. Eu tenho colegas com pós-doc que estão dando aula no ensino médio. Com pós-doc que estão dando aula no ensino médio. Então, assim, é uma realidade em que a gente sabe que não é fácil para ninguém. Então, se com estudo já está difícil, imagina sem estudo. Então, isso é uma questão que a gente, de conscientização, a gente teria que ter um projeto de conscientização com esses alunos para eles entenderem dessa importância. Qual a dificuldade de aplicar uma metodologia mais interativa com esses alunos? No caso, assim, a sala de aula invertida. Na minha opinião, uma dificuldade que eu acho assim grande que eu vejo em relação a eles é eles quererem participar. Às vezes a vergonha que eles têm. Por exemplo, tem alunos que estão 6 anos, 7 anos fora da sala de aula. E aí, quando eles chegam, eles estão acostumados àquele ensino tradicional, onde eles sentavam numa carteira, escutavam o professor falar a aula inteira, fazer uma atividade e entregar. Então, quando você chega com algo diferente, a gente tem 2 realidades. Alunos que não querem participar, que se recusam, às vezes por vergonha, né? Não sei. E os alunos que participam e, assim, adoram, sabe? Falando um pouquinho da realidade que eu já presenciei. Eu fiz um experimento com eles super simples, sobre a primeira lei de Newton. Eu tenho até uns vídeos no meu celular, eu apaguei essas semanas alguns, por falta de memória, que era assim, você coloca os ovos em cima de uma folha de os copos, né? Você coloca uma folha de papel e você coloca uns paninhos daqueles de papel higiênico e os ovos em cima. E aí eu levei os ovos, mas eu não contei que os ovos eram cozidos, né? Só mostrei os ovos branquinhos lá bonitinhos. E aí eu coloquei os ovos em cima dessas coisinhas de papel higiênico, que eles tinham que puxar a folha o mais rápido possível e a gente iria perceber que os ovos iriam cair dentro do copo que estava logo ali abaixo, mostrando que aquele corpo estava em repouso, porque tinha um suporte ali, quando eu retiro aquele suporte, esse corpo cai no mesmo lugar, né? E aí eles encaravam aquilo como um desafio. Todos quiseram participar na sala? Não. O aluno falou, não, professora, eu não vou fazer não, por vergonha, né, por timidez, algo do tipo. Teve alunos que fizeram, e na hora que eles conseguiam derrubar aqueles copos aqueles ovos dentro dos copos, parecia que eles tinham ganhado na Mega Sena. Eles pulavam, eles gritavam, eu consegui. Então, tipo assim, era muito emocionante de ver que algo tão simples, para eles, era assim, algo inédito. E aí eu vou contar a realidade para vocês no ensino regular. Quando eu cheguei no ensino regular, nas minhas turmas que eu tinha de primeiro ano e fiz esse experimento, falando assim, é isso, professora? Você percebe, assim, uma divergência muito grande do comportamento dos alunos em relação a isso. Mas por quê? O ensino regular, os alunos estão com a tecnologia aflorada. A minha sobrinha, quando eu vou mostrar um experimento, ela já viu no manual do mundo, ela já sabe o que vai acontecer.
Você entendeu? Minha sobrinha tem 13 anos, nem sabe o que é física ainda, para falar a verdade. E ela já sabe o que vai acontecer. Agora, os alunos mais velhos, que não têm acesso a isso, quando eles veem algo simples, eles já ficam motivados em querer fazer. Então, eu acredito, assim, que essa realidade da... Não sei se eu acabei fugindo um pouquinho da questão que vocês fizeram, mas eu acredito que uma das dificuldades que eu vejo, que eu enfrento na sala de aula, é vencer a timidez deles primeiro, para depois a gente conseguir implementar algo novo pelo costume do tradicionalismo, gente, porque a gente falar assim no papel é lindo, você falar, eu vou fazer metodologia ativa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Na prática, o negócio é bem diferente, porque o ensino tradicional ainda é firme. Vamos ser sinceros, na faculdade, quantos professores de vocês utilizam metodologias ativas? Qual que é a aula que a gente tem? Não é tradicional? Então, eu acredito, assim, por mais a gente ainda tem muita coisa para aprender ainda, né? Eu acredito, assim, que isso é algo que está internalizado muito forte ainda na educação. Eu vejo que é algo, assim, que é muito difícil da gente conseguir ainda ter uma mudança, sabe, em relação a isso. E aí, onde eu percebo isso? Vocês são nossos futuros professores, né? E aí, quais são as metodologias ativas que vocês pensam em aplicar? Como que vocês vão fazer algo diferente se vocês estão tendo uma educação, né, um ensino que continua sendo tradicional dentro da universidade, que é o local da gente aprender, entendeu? Eu falo porque eu fui aluna e eu passei por isso, né? Então, assim, é complicado. Então, é algo que a gente tem que pensar um pouquinho mais, assim, tem que mudar lá na base, lá na nossa formação primeiro, para a gente conseguir vir aplicando isso aos poucos, entendeu? Essa questão tanto da diversidade de interesse, na diferença das idades, vocês acham que o EJA ele é um ensino mais lento em relação ao ensino regular? Porque justamente essa diferença, né, a diferença de idade, a diferença de interesse, o porquê que cada aluno está ali, vocês acham que acaba se tornando um ensino mais lento? A gente tem realidades diferentes aqui agora, que dá para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Por exemplo, no Conectando Saberes, eu tenho numa sala de aula, como a gente comentou, faixa etárias muito diferentes, uns que caminham, outros que não caminham, né? Então, a gente tenta bater ali naquela tecla de ensinar até onde você sabe que vai. Mas você sabe que tem alunos que têm um limite, você sabe que não vai passar daquilo ali. Você sabe que tem um aluno que vai falar assim, ó, o que ele tinha para aprender, ele já aprendeu, ele conseguiu aqui. Não adianta a gente querer forçar mais, que às vezes não vai, é o limite do aluno. Então, às vezes esse aluno tem dificuldade em física, né? Mas às vezes ele tem facilidade em português, em outra disciplina, né? Então, eu acredito que seja mais lento, porque a gente tem que abordar toda essa faixa etária diferente que a gente tem dentro de sala de aula, né? E essa dificuldade, às vezes, que já vem internalizada lá anteriormente, né? Principalmente na área da física, na parte das exatas, né? De pessoas que estão muitos anos fora da escola. Então, por isso, eu acredito que seja, sim, mais lento. Mas a gente também consegue perceber uma diferença muito grande quando você tem uma sala com alunos interessados e uma sala onde está meio mesclada. Né? O ano passado, nós tivemos uma sala de final 4 totalmente, assim, participativa. Chegou no dia do conselho de classe, nem deu trabalho para gente, porque era uma sala que fazia tudo. E era, assim, no geral. Né? E a outra sala do outro final 4, a gente teve 3 alunos que davam devolutivo. 3. Os outros sumiram. Então, a gente consegue ver a questão, não é o eixo, as pessoas, o interesse de cada um. Entendeu? Então, isso conta bastante. Agora, falando em realidades diferentes, né? A Carla já tem uma realidade diferente. Por quê? Porque o aluno, ele tem, antigamente, né, Carla, no outro sistema que vocês tinham, o aluno ele tinha que cumprir as etapas para ele poder ir para a prova. O professor tinha que liberar ele ir para a prova para ver se ele ia passar ou não de fase, entendeu? Então, totalmente diferente do Conectando. Então, aqui o aluno era tratado já individualmente em relação a esse processo da avaliação. Exatamente. Então, assim, se o aluno não mostrasse o desempenho dele, ele não ia para a prova. São situações um pouco diferentes. Só que, assim, mesmo assim, em sala, é difícil mesmo, generalizar, porque eu já tive casos, assim, de salas
que, nossa, eram alunos, assim, com muita, muita dificuldade, que era difícil avançar no conteúdo, assim como eu tive turmas que a aula fluía, assim, que era incrível. Eu tive turmas no EJA, inclusive eu tive uma agora em 2018, que eu fui muito além do que eu dava na escola regular. Porque era uma turma, assim, era uma turma grande e era uma turma muito interessada. Eu dava todo o conteúdo da apostila e eu pegava outros exercícios, outros conteúdos e eu ia além daquilo que eu tinha que dar, sabe? Mas assim, não é sempre, né? Algumas turmas ou outras. Aí vai realmente do interesse de cada um. Tem aqueles que querem aprender, tem aqueles que têm curiosidade, que querem ir além, assim como tem aqueles que só querem o trivial ali para passar. Então, assim, dizer que a EJA é mais lenta, não é bem, acho que depende do aluno mesmo, sabe? Depende do avanço de cada um e tem gente que vai melhor, tem gente que nem tanto. É importante falar que o problema em si não é o fato de ser o EJA, porque muita gente acha que, vocês até comentaram, né? Muita gente acha que o EJA é o mais fácil, eu vou fazer para terminar logo os estudos e tal, já que é mais fácil. E é importante dizer que isso não é um problema do projeto. É realmente a questão do interesse da participação dos alunos, né? É isso mesmo. É a questão, assim, da visão que eles têm do EJA, e quando eles entram, a gente tem uma outra realidade, né? Porque, por exemplo, eles têm que entregar atividade, eles têm que cumprir o papel deles de aluno, né? É lógico que o conteúdo é mais reduzido. Por exemplo, assim, no ensino regular, eu sei que aquele exercício eu posso dar. Os alunos têm potencial para fazer aquele exercício. No EJA, eu já sei que eu não posso puxar tanto daquele jeito, né? Porque às vezes eu tenho ali um aluno que tem muita, muita dificuldade e às vezes esse aluno vai se desestimular em querer fazer as minhas aulas porque ele sabe que eu vou passar aquele exercício que é muito difícil, que ele não vai dar conta de fazer, né? Então a gente tem que ter essa balança. E é como a Carla comentou, as turmas são diferentes. Tem turma que você flui perfeitamente, que você consegue ir além do seu planejamento, e tem turmas que não. E aí a gente entra num outro ponto que a Dani, como coordenadora, acho que pode falar bastante, que ela bate isso na tecla bastante com a gente. A gente tem que fazer um planejamento mensal, onde você coloca o que você vai fazer em sala com o seu aluno, a sua metodologia, o conteúdo. Quando a gente estava no ensino regular, era normal a gente fazer planejamentos diferentes para cada turma, porque cada turma responde de uma maneira diferente, né? Ou seja, tem alunos que a gente consegue avançar no conteúdo, tem turma que eu tenho que colocar lá revisão pela dificuldade que os alunos apresentaram, então tem turmas que eu ficava mais atrasada no conteúdo por conta da dificuldade. Agora, nesse período em que a gente está fazendo as APCs, a gente já não consegue ter essa noção. Por quê? Porque o aluno precisa me dar devolutiva das atividades. E eu não estou próximo dele. Eu não sei se ele está copiando, eu não sei se ele está fazendo, eu não sei se ele copiou de alguém, igual a gente estava comentando antes da reunião começar. Se ele só pegou a foto do colega e mandou a mesma foto para mim, no meio de um monte de atividade, talvez passou batido, né? Então, agora a gente não tem mais esse contato. A gente tem uma folha de papel com as respostas que eles fizeram. E aí, essas respostas que vão indicar para mim, ele entendeu o conteúdo, ele não entendeu? Então, eu, como professora, eu tenho muita dificuldade de avaliar meu aluno assim. Porque uma folha de papel não avalia meu aluno para mim. Meu aluno, ele é avaliado de que maneira? Presencialmente, num contato que eu tenho com ele. Porque, às vezes, eu tenho um aluno que ele sabe o conteúdo, mas, às vezes, ele não sabe fazer na prova. Quantas vezes, gente, acontece isso? Às vezes, o aluno começa o desenvolvimento físico, mas erra na parte da matemática, e se eu dou uma questão de múltipla escolha, ele marcou a resposta errada, ele errou a questão inteira, né? E isso é algo que o ensino remoto tirou um pouquinho da gente, porque a gente perdeu esse contato. Né, que os métodos que a gente tem de avaliação são diversos, né? Como que eu vou avaliar meu aluno? Às vezes eu tenho lá prova objetiva, lista de exercício, desenvolvimento de atividade em sala de aula. Agora, o que eu tenho para avaliar meu aluno? Devolutiva de APC, né? Porque, por exemplo, eu vou avaliar o aluno que participa das minhas aulas do Meet. Mas o aluno vai alegar assim, às vezes, né? Professora, eu não tenho internet. Como é que eu vou descontar a nota desse aluno? Mas ele tá mentindo. Ele tem internet sim, professora. Ele postou foto agora lá no Instagram. Tá, mas e aí? Como é que você vai provar isso? Entendeu? Então, a gente está, assim, numa situação muito complicada. Para nós, professores, tá? Quando eles falam assim, professora, tá difícil, eu falo para nós, professores, também tá. Né? E vivenciando a realidade que a Dani tá de coordenação, para ela tá mais ainda. Né, Dani?
Porque eu recebo as atividades de física. A Dani, ela virou, fala assim, a heroína ali, porque ela tentou cobrar aluno, recuperar aluno de todas as disciplinas. Né? Tanto é que lá o WhatsApp dela tá escrito assim, ó, período de férias, descanso, né, Dani? Verdade, eu coloquei fechado para férias, retorno dia 19/7. Mas, porém, eles me mandam mensagem todos os dias, mais ou menos. Estou de férias. É verdade, gente. Eu Tá tenho certo, porque contato, senão assim vocês não descansam. sim, e eu converso com todos eles. E, assim, eu não tenho só a EJA, eu tenho o regular noturno. E eu converso com quase todos os alunos. Porque a gente fica tanto assim em cima deles, que eles têm que fazer, que eles têm que devolver, que eu converso com todos eles. Então, assim, eu tive que bloquear um pouco mesmo para eu poder, senão eu não consigo respirar, às vezes, porque é mensagem todos os dias. Eu tenho um áudio aqui de aluno que mandou ontem, às vezes eu fico me perguntando, eu tenho que ouvir, né? Vai que é alguma coisa que eu preciso resolver. Não ouvi ainda. Mas é justamente isso que a Jéssica falou. E sem falar assim, fugindo um pouquinho dessa questão, que não só os professores, a gente às vezes fica também tão preso nessa questão do burocrático, que eu, como coordenadora, às vezes eu não consigo dar o suporte necessário aos professores, por conta dessa correria toda. Então, o achar que a distância a gente não está trabalhando é mito, né? Nós trabalhamos muito mais a distância do que presencial. Então, para nós, o retorno às aulas presencial vai ser uma maravilha, claro que vai. A gente quer muito. Por quê? Porque a gente não está tendo vida. A gente não tem vida, gente. Eu trabalho de manhã, de tarde, noite e madrugada. Porque às vezes o aluno me manda mensagem meia-noite, eu respondo. Sabe por que eu respondo? Porque às vezes é aquele horário ali que eu vou conseguir recuperar justamente esse aluno que me mandou mensagem meia-noite. De E ser aí, remoto, a vida do professor, a vida pessoal do professor virou basicamente um serviço, um trabalho. sim, e é igual eu estou falando, e isso que eu não estou em sala de aula, né? Eu estou na coordenação. Então, eles me perguntam de tudo que vocês imaginarem, né? Então, é mais puxado ainda, que não é só, é uma disciplina específica, é aquilo ali, né? Não, é tudo. E é isso. Eles me mandam, eu respondo. Eles me mandam, eu respondo. Eu não deixo de responder. Por quê? Porque a gente está numa fase onde a gente tem que ter aluno, né? Então, para a gente não perder esse aluno, a gente responde. Se a gente for fazer assim, um paralelo entre o ensino que a gente tinha do EJA e agora a modalidade que a gente está tendo, está bem complicado. E o que mais, assim, deixa nós, professores, com o coração aflito, né? Porque a gente que está ali no, digamos assim, a gente que está ali vivenciando isso, a gente sabe como que é a realidade, é perceber que agora, por exemplo, a Carla dá aula no CEJA há 13 anos, né, Carla? E agora o CEJA virou método online, gente. Quantos alunos, Carla, você tem que manter na sua turma para sua turma ficar aberta? No mínimo de 10 a 15. Tá difícil, viu? Muito. Tem que ter de 10 a 15 alunos inscritos na turma dela para que ela não feche a turma dela. Não, eles têm que estar ainda frequente, entendeu? Eles têm que estar mandando atividade, eles têm que estar online, eles têm que estar mostrando o que estão fazendo. Não adianta só estar E inscrito. esses Nossa, alunos que não mandam atividade e vocês têm que ficar correndo atrás. tem, Pior ainda, né? tem. O tempo inteiro, você tem que ligar, você tem que mandar mensagem, você tem que ir atrás. Senão você É igual fecha a turma e você aqui. perde ainda as suas aulas. E a Aqui plataforma tem muitos. é diferente, né, Carla? Não é a plataforma do Google, tá? Não é aquela que a gente tem. É uma outra plataforma que é totalmente diferente. Consegue ver o momento que ela entra, o que ela está fazendo, fica tudo registrado. Fica. Tudo que eu faço fica registrado, todo mundo tem acesso a tudo que eu faço. É complicado. A hora que eu entro, a hora que eu saio, o que eu fiz, com quem que eu falei, o que eu falei, tudo. Mas olha, não desmotivando vocês, viu, gente? Vocês são futuros professores, a gente está aqui para desabafo.
Não, mas Mas- a gente, é bom que a gente aprende um pouco, e a gente pode, quando a gente chegar no ensino, seja o remoto, seja o presencial, o regular, ou algum projeto como o EJA, a gente já vai ter esse conhecimento e a gente vai trazer ideias para poder mudar isso. A gente vai ter uma É, noção, a né? gente só enxerga como alunos, né, até um Sim. certo ponto. Exatamente. Quando a gente Porque tem esse não- contato com vocês, a gente consegue ter uma visão lá na frente para quando chegar a nossa vez, a gente já pensar em algumas. E é algo, Paulo, que eu, assim, como professora e fui PIBidiana, eu fui uma das primeiras turmas do PIBID da UENS que teve, eu sempre tento, assim, eu não sei como que é a reunião de vocês com os outros monitores, né, com os outros colegas, mas, por exemplo, quando eu fiz o meu PIBID, o professor que me auxiliava, ele mandava eu corrigir o diário dele. Ele mandava eu corrigir as provas dele e preencher o diário. Então, eu não vivenciei sala de aula dentro do PIBID, né? E aí, nas nossas reuniões, a gente conversou com o nosso professor, que era nosso orientador na época, né? E aí, ficou o PIBID lá 2 anos nessa escola, e aí eles acabaram tirando dessa escola, porque o objetivo de nós, alunos, não é fazer a parte burocrática do professor. O objetivo de nós, alunos PIBidianos, era vivenciar a realidade da escola. E aí, a gente acabou depois mudando, nós fomos para o Reis Veloso. Lá no Reis Veloso, a gente teve um acesso, mas aí eu tive só metade do ano só lá de PIBID. E lá eu tive uma professora que montou aquelas turmas de reforço, onde ia eu e mais 3 colegas para auxiliar os alunos, e ela estava sempre presente, sempre ajudando. Então, assim, quando eu recebi a proposta do PIBID para mim trabalhar, a primeira coisa a Érica sabe, eu nunca deixei corrigir prova, mas não é porque eu não confio, é porque eu tenho trauma. Eu falo, gente, o que eu aprendi quando eu fui PIBidiana corrigindo prova? Né? E eu acho que para o algo tão individual do aluno, que eu, como professora, eu tenho que ver o acompanhamento que o aluno desenvolveu para poder ver o que eu posso considerar, entendeu? Então, eu nunca deixei eles corrigirem prova e nem planejar, jamais. Isso é algo que eu acho que o professor tem que fazer. E qual que é a parte que vocês têm que saber fazer? Vocês têm que aprender a fazer a parte burocrática. Qual que é o sistema que a gente tem no Estado, né? De planejamento, como que funciona. Isso eu acho legal a gente mostrar para vocês. Porque na hora que vocês entram lá, não tem ninguém para te ensinar a parte burocrática, né, Dani? Quando a gente entra, eu lembro a primeira vez que eu tive que fazer um planejamento, se eu não tivesse uma coordenadora camarada comigo na época, eu não sabia nem por onde começar, né? Então, vocês têm a oportunidade disso, porque a vivência de sala de aula, realmente a metodologia de vocês só vão vivenciar assim, o dia que você entrar e falar, essa sala de aula é minha. Porque até quando a gente é substituta, a gente não consegue falar, essa turma é minha. E aí você vai criar suas metodologias. E é lógico que o que você tem de experiência de vivenciar com outros profissionais, você pega o que é bom, entendeu? A Giovana sabe, a Luana é meu espelho como pessoa, como profissional, porque ela é séria. Tipo assim, então, eu aprendi muito com a Luana, né? Quando eu entrei no Menodoro, a Luana já estava, a Luana foi o meu gatilho ali mesmo. Então, assim, eu aprendi muito. Então, assim, que isso sirva de exemplo para vocês, de saber, assim, aonde vocês estão se enfiando. Educação não é algo fácil, mas quando é algo que a gente gosta, a gente eu não me vejo fazendo outra coisa, né? A gente bate o pé que a gente está cansada, que a gente não aguenta mais, mas a gente não se vê fazendo outra coisa, entendeu? Então, assim, coração de professor é assim, gente. Não adianta. A gente até tenta, né, Carla? A gente fala, mas tem que fazer outra coisa na nossa vida. Mas não tá, não adianta. Estamos lá ano que vem procurando aula de novo, dando aula de novo. Temos mais perguntas? Então, dentro de tudo isso que a gente falou, acho que das últimas 2 perguntas que foram realizadas, não seria interessante se criar um tempo onde esses alunos que trabalham durante o dia e vão para estudar durante a noite pudessem ter como se fosse uma aula ou um dia da semana para que eles pudessem tirar essas dúvidas, serem monitorados ou supervisionados nessas dificuldades e estarem tipo, mais por dentro realmente do assunto, tipo, aprendendo literalmente? Paulo, no ensino presencial, a gente fazia isso diariamente. Então, por exemplo, eu chegava na minha aula de 50 minutos, eu picava o conteúdo por causa do nível de dificuldade de cada turma, e depois eu ia para a resolução de exercício. Não ia exercício de tarefa para casa, porque a gente sabe que eles não têm disponibilidade de fazer tarefa em casa.
Então, era uma lista de exercícios, 5 exercícios. Eu sempre buscava colocar exercícios que eu sabia que eles iam conseguir terminar pelo menos na próxima aula. Daí eu terminava o conteúdo e conseguia ir adiante. No ensino remoto, a gente entra de novo naquilo que a gente comentou, o interesse do aluno, porque a gente fez isso. A gente fez o agendamento para o aluno que tem dificuldade ir lá na escola resolver. Porque os alunos estavam falando assim, professor, eu não estou fazendo atividade porque eu estou com dúvida, eu não estou conseguindo entender. Aí nós fizemos o agendamento das aulas, para a gente atender de 3 a 4 alunos, né? Com todo o plano de biossegurança, sala de aula, com álcool em gel, máscara, tudo certinho, né? E a gente não teve alunos presentes, a gente teve os alunos que já estavam com tudo ok. Os alunos que a gente precisava recuperar, a gente não teve. Então, acredito que esse papel que você está querendo fazer, essa pergunta, se encaixaria aqui no ensino remoto, e a gente fez. Só que a gente não teve a devolutiva que a gente precisava. No presencial, a gente faz isso diariamente dentro de sala de aula. Igual é no ensino regular, porque no ensino regular a gente também faz isso. Só que no regular é assim, não deu tempo de terminar, vai de tarefa para casa. Porque no regular, principalmente o período matutino, a gente sabe que a maioria dos alunos não trabalha. O ensino noturno também já é diferente. Né? Então, vai muito de cada turma, vai muito da dificuldade de cada aluno, para a gente poder trabalhar com essa metodologia. Teria como trabalhar algumas coisas como, por exemplo, que não são do cotidiano, apenas explicar, dar aula, mas mostrar coisas novas para eles, como, por exemplo, experimento que você já levou para eles? Inicial, sim. No remoto, o que a gente fez? Os vídeos de vocês. Lembra que eu falava para vocês? Pessoal, façam vídeos diferentes, que não sejam tão cansativos, porque os vídeos mais assim, os vídeos que eu faço e eu encaminho para eles, né? Então, eu pedia para vocês terem um vídeo, tipo assim, rapidinho, para ver se eles tinham interesse em querer assistir. Mas, assim, de verdade, foram poucas visualizações que a gente teve. Eu postei lá na plataforma e lá a gente consegue ter acesso, né? Pouquíssimas visualizações mesmo. Até vídeos mesmo que eu gravo de aula, meu conteúdo, quando eu estava postando, acho que é pelo, eu não lembro agora o nome, pelo Loom. O Loom, ele consegue ver quantas visualizações teve o vídeo. A maioria dos vídeos, 0 visualizações. Entendeu? Então, a gente grava, a gente edita, a gente arruma e o aluno não assiste. Exatamente. A gente grava a aula, tem todo aquele trabalho para edição, para tudo, e quase ninguém assiste, infelizmente. Então, mas voltando nessa questão da aula, é que igual eu falei para vocês, né? O projeto para mim esse ano está novo e ele veio também modificar. Só que a EJA ela tem 4 aulas de 50 minutos. Ela tinha uma última aula, por isso que eu falei que é uma coisa assim que eu não posso afirmar se ela ainda esse ano persiste. Mas ela tinha uma última aula justamente para que os alunos ficassem para serem tiradas dúvidas, só que eles não ficavam. Então, tinha, sim, essa aula, né? Isso quando eu trabalhava em Ponta Porã, como eu estou dizendo, né? Eu sei que tinha essa aula e era realmente para as dúvidas, porque eles têm 4 aulas e a última era para isso. Agora, aqui eu não posso afirmar para vocês que ainda persiste assim, mas, se eu não me engano, teria essa aula de tira dúvidas deles, sim. Quando eu trabalhava no Menodora, Dani, no começo tinha realmente, só que é igual você falou, eles não ficavam. Não sei se ainda tem essa aula ainda, não sei se no projeto ainda tem, mas no começo, quando o projeto chegou, tinha. De forma geral, quais são os aspectos do ensino do EJA público que se assemelham ao privado? Os que eu conheço em escola privada são esses mais curtos, inclusive. Eu sei de 2 privadas e ambas, uma é aquela de 6 meses e a outra acho que é 1 ano, uma coisa assim. Então, eu acho que ainda é mais reduzido essa questão. E 6 meses é um tempo interessante para o EJA? Não dá para nada, gente. 6 meses eu acho que é um módulo do Conectando. Não tem. Praticamente, um módulo, porque o módulo do Conectando é semestral, né? Não, se a gente pensar no leque de disciplinas que se tem no ensino médio, tanto de disciplina, como é que faz em 6 meses esse monte de disciplina, com esse monte de conteúdo, eu acho meio complicado. Porque é uma coisa que não dá nem para responder, porque como que ele vai aprender 6 meses? Não vai aprender, é só para Deve ser só fazer prova, não sei, porque eu não me interei, né? Mas eu sei que vários alunos estão saindo da escola que eu estou para ir para essa escola. Quais encaminhamentos você acredita que
as metodologias que eu acho que a gente já está tentando, né? Gravação de videoaula, atendimento via WhatsApp, por áudio, pelo que fica mais fácil para ele. A gente buscou também a questão dos vídeos interativos, né, que o pessoal do PIBID está fazendo. Agora a gente buscou também a questão dos formulários, para tentar facilitar para eles essa parte. Então, assim, a questão da metodologia certa, a gente não tem essa fórmula mágica. A gente tem que ir testando, né? E isso a gente só consegue ver porque cada turma é individual, cada turma tem uma característica diferente. Então, eu como professora, eu dou aula na escola privada, eu dou aula na escola pública, mas a minha metodologia de ensinar é a mesma, né? Eu trabalho com esquemas no quadro, eu explico, eu faço resolução de atividade, eu faço resolução de atividade com o aluno junto. Só que tem turmas que você às vezes nem precisa fazer resolução de exercício, porque o aluno já foi, conseguiu, e tem turmas que você tem que corrigir todos os exercícios. Então, a metodologia, eu falo que é muito individual de cada turma. E no ensino remoto, que a gente perdeu esse contato, a gente está tentando essas novas metodologias, né? Que é essa parte da multimídia que a gente está usando. É a plataforma que tem aluno que usa, tem aluno que não usa. No eixo está muito difícil a aceitação da plataforma para eles usarem. Eles têm dificuldade de acessar, eles têm dificuldade para entregar atividade por ali. Então, está bem complicado, eles preferem usar o WhatsApp, né? Então, eu falo que isso aí são tentativas que a gente tem que ver o que vai dando certo para a gente ir aprofundando, o que não vai dando certo, a gente vai descartando. É muito diferente cada turma, cada indivíduo e tudo mais. Só que, assim, uma coisa que eu percebo que dá bem certo, às vezes, no EJA, é você usar muita coisa, assim, em relação ao cotidiano deles, né? Principalmente essas disciplinas que são muito abstratas, química, física, quando você aborda coisas no dia a dia, né? Coisas que acontecem até na cozinha, no caso da química, e coisas assim que você trabalha o dia a dia, fica mais fácil eles associarem, eles entenderem. Então, o que eu busco é trazer sempre alguma coisa do cotidiano dentro daquele conteúdo, que às vezes dá mais certo, na questão para eles, né? Mas o resto a gente vai desenvolvendo conforme vai acontecendo. Vou falar um exemplo para vocês prático dessa diferença. O meu trabalho do mestrado, ele é sobre uso consciente de energia elétrica. Então, eu trabalhei com eles dentro do ensino regular e depois eu aproveitei e apliquei ele no EJA. Só que eu não avaliei ele no EJA para o meu mestrado. Poderia ter avaliado, que acho que daria um resultado muito interessante. Por quê? No ensino regular, os alunos viram aquilo ali, faziam as contas para ver quanto mais ou menos vem de energia elétrica e tal, mas você não via um interesse muito a fundo, sabe? Por quê? Porque não é eles que pagam a conta de energia. Quem paga a conta de energia? É o pai e a mãe. Quando eu apliquei isso no EJA, gente, vocês não têm noção de como que eles ficaram interessados em saber a questão das bandeiras tarifárias, como que funcionava. Qual que é o consumo que a gente tem? Por exemplo, eles achavam que a geladeira consome energia o tempo inteiro na potência máxima. E não é. Por quê? Porque a geladeira conserva. Então, por isso, quando você abre a porta da geladeira, e quanto mais você abre a porta da geladeira, mais ela vai consumir energia, porque ela tem que fazer o ciclo de refrigerar de novo. Então, eles ficaram, assim, super interessados. Por quê? Porque é algo que dói no bolso deles, e a gente aprendeu estratégias de como economizar energia em casa, entendeu? Aí você vê totalmente a diferença que eu tive de uma devolutiva do ensino regular, de turmas do matutino, de alunos do EJA. Uma diferença, assim, não tem nem como comparar, gente. As discussões, o que eles me escreveram nos questionários é totalmente diferente. Mas por quê? Porque é algo voltado ao interesse deles. Então, quando você consegue puxar isso para o interesse deles, eles participam mais, eles te dão devolutivas melhores. Eu acho que a gente tem, assim, uma devolutiva muito melhor do que só ficar aquela aula tradicional de conteúdo e explicar. Tanto é que eu trabalhei com eles assim, ó, primeira coisa, existem ainda hoje em dia pessoas que vivem sem energia elétrica? E aí eu passei uns vídeos para eles. Nossa, eles super se identificaram, porque eles vinham dessas famílias, que era da época do lampião, que era da época que não tinha geladeira em casa, que matava um boi e tinha que dividir entre a vizinhança porque não tinha como armazenar, né? Então, tá voltada à realidade deles. Então, a gente consegue ver algo, assim, totalmente diferente em questão de devolutiva. Então, acho que essa questão de sempre puxar para o cotidiano é importante em qualquer disciplina. Já responde um pouco a uma pergunta que faltou, na verdade. Se a utilização de novas práticas levam à rejeição às aulas.
A gente comentou sobre isso naquelas metodologias ativas, né? Sim. Isso é muito individual de cada turma, porque tem alunos que gostam de diferente, tem alunos que não gostam, tem alunos que se recusam, às vezes, a participar, entendeu? Então, é questão de tentativa e conseguir, tipo assim, trazer o máximo possível de alunos para si, né? De alunos que queiram participar, que gostam de fazer. Então, a gente meio que conseguiu responder só naquelas metodologias ativas, eu acredito. Primeiramente, agradecer por vocês terem aceitado o convite de participar dessa conversa com a gente, né? A Jéssica convidou vocês. Então, muito obrigada por responder todas as nossas perguntas. Agradecer também a presença da professora Carla, da coordenadora Daniele, certo? Da presença da professora e nossa professora Jéssica, do PIBID. E caso a gente esteja fazendo novos podcasts referentes a temas que a gente possa chamá-las, eu queria estender o convite para vocês. Eu acho interessante trazer essa visão de vocês que são professores, por exemplo, estão no ensino remoto e dão aula para eles, que é um pouco mais complicado, e, de certa forma, agradecer também disponibilizar esse período de férias que vocês estão tendo para estar participando do podcast com a gente. E agradecer a presença de vocês, porque é importante não só para o projeto, mas para a gente ter esse contato, né, a experiência de vocês. Obrigada por vocês terem respondido a pergunta, disponibilizado o tempo de vocês. Isso foi muito, muito legal, muito importante. Obrigada a vocês pela oportunidade da gente falar, porque eu acho que é também assim um desabafo também, né? Um pedido de socorro, né, gente? O que a gente pode fazer para melhorar, para ajudar? E assim, vocês que estão vindo, vocês são os nossos novos profissionais, né? Trabalho árduo, sim. Eu acredito assim que nós professores, a gente sempre fala sobre a questão de valorização, né? Talvez essa pandemia veio para valorizar, mas ao mesmo tempo eu vejo tanto discursos de pais assim absurdos em relação a nós, professores, que eu falo, meu Deus, será que realmente estão valorizando a nossa profissão mesmo? Então, eu acho assim, que é algo que é um trabalho muito árduo, mas eu acho também muito gratificante, né? Eu me sinto realmente assim, orgulhosa de ser professora, de ver meus alunos crescendo profissionalmente, né? É muito legal quando a gente chega num lugar e vê um ex-aluno seu trabalhando, sabe? Então, eu acho assim, que é algo assim que a gente se sente como um pedacinho de mérito ali, fala, nossa, né, consegui, né? Tipo assim, eu fiz parte desse processo, né? Então, agradecer vocês e dizer a vocês que vocês continuem firmes, que eu tenho certeza que vocês vão ser excelentes profissionais também para ajudar a gente.